Olá pessoal, uma boa tarde. Estou aqui mais uma vez, vou apresentar mais uma aula para vocês, que é uma aula continuação daquela aula anterior. Vou chamar essa aula de segunda aula de matemática. Vai ser uma aula bem rápida, bem mais simples do que a outra. É apenas um modo que a gente fez de transformar os números racionais, né? Como foi dito na aula anterior, o mesmo número racional ele pode ser escrito de várias formas. Ele pode ser escrito na forma decimal, ele pode ser escrito na forma de fração e ele pode também ser escrito na forma de porcentagem, né? Esta aula então como é que a gente vai transformar de uma forma para outra. O número ele está na forma decimal, a gente quer colocar em fração ou em porcentagem, ou o número está em fração, a gente quer colocar em decimal ou em porcentagem, ou o número está em porcentagem e a gente quer transformar esse número em fração ou decimal. Ok? Vai ter um complemento também dessa aula. Eu indiquei 2 vídeos lá na plataforma, também de um professor fazendo a transformação de dízimos periódicas, né? Então, como complementação dessa aula, vocês vão também assistir os outros 2 vídeos que está indicado na plataforma. Então, vamos começar, tá ok? Coloquei aqui uma frasezinha. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então essa frase foi de um escritor grego chamado Esopo, 620 anos antes de Cristo. Ele tem essa imagem aqui na internet, representando a figura dele, né? E é uma frase que diz muito da nossa profissão, né? A gente aprende todo dia enquanto ensinamos. E vocês nos ensinam todo dia enquanto se aprende. É um ganho mútuo, né? Professor e aluno sempre ganha, né? Um ensina, o outro aprende, o outro ensina. Então, todo mundo sai ganhando nesse processo, né? Então, é uma frasezinha muito interessante que eu coloquei aqui para a gente começar a nossa aula. Então, vamos lá. Conversão de números racionais. A palavrinha conversão, ela significa mudança, viu? Então, quando a gente fala assim, conversão de números racionais, é mudança de números racionais, ou seja, é mudar a forma de escrever o mesmo número. Então, foi o que eu estava dizendo aqui. Como vimos na aula passada, podemos escrever o mesmo número de várias formas. Vamos agora aprender como mudar de uma forma para outra. Então, a gente vai começar com a forma decimal, tá ok? A gente vai ver como transformar de um decimal, um número decimal, para fração. O número decimal é aquele número que tem vírgula. E fração é o número que tem um formato, que tem um número em cima, que é o numerador, dividindo, traço de divisão, com um número embaixo, que nós chamamos de denominador. Então, a gente vai aprender a transformar um número decimal em uma fração. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? 0,2. 0,2 é um número que está na forma decimal. Observe que existe uma vírgula. O que é 0,2? Essa parte, a vírgula, que ela divide a parte inteira dos décimos. Tudo que vem antes da vírgula é a parte inteira. Nesse caso é zero, nós não temos nenhuma parte inteira completa. E tudo que vem depois das vírgulas são os décimos. A primeira casa é a primeira casa decimal. Então, 0,2 eu peguei um todo, dividi em 10 partes e peguei 2 dessas partes. A gente chama de 2 décimos. Então, para transformar em fração é muito simples. O que a gente faz? A gente vai pegar este número, vai tirar da vírgula, escreve esse número sem a vírgula. No caso, esse número sem a vírgula é o próprio 2. E a cada casa decimal, eu vou dividir por 10. Então, por exemplo, como é uma casa decimal, então vai ser o 2 dividido por 10. Se fosse 2 casas, por 100. Se fosse 3 casas, por 1000. E assim sucessivamente. A quantidade de zeros no denominador vai ser igual ao número de casas. Como aqui só tem uma, então vai ser por 10. Então a fração que vai representar essa quantia vai ser 2 décimos. 2 décimos. Aí essa fração ela pode ser simplificada. Vamos recordar o que é simplificar uma fração. Toda fração pode ser multiplicado o número em cima e o mesmo número embaixo, que a fração não se altera. Da mesma forma, pode-se dividir um número em cima e um número embaixo, o mesmo número, que também a fração não se altera. Simplificar é você dividir ao máximo aqui em cima e embaixo pelo mesmo número, até você não poder mais. Então, por exemplo, 2 décimos.
2 e 10 são números pares. Todo número par é divisível por 2. Então eu vou pegar e vou dividir por 2 em cima e vou dividir também por 2 embaixo. A gente chama isso de simplificação. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então ficou 1 sobre 5. Já essa fração não posso mais simplificar, porque não existe nenhum número diferente de 1 que divide o 1 e o 5 ao mesmo tempo. Então, essa fração nós chamamos de irredutível. Ela não se pode mais reduzir, não se pode mais simplificar. Logo, 0,2 na forma de fração é 1/5, ou 1 sobre 5. Então, a gente transformou, né, um número decimal para um número em forma de fração. Coloquei outros exemplos. Olha só. 0,25. Eu quero transformar esse número em fração. Então, observe que aqui tem duas casas decimais, certo? Quando tem uma, o que eu fiz? Eu dividi por 10. Como tem duas casas decimais, eu vou dividir agora por 100. Escreve o número sem a vírgula, ou seja, 25, e divide por 100. Então, o que vai acontecer aqui? 25 dividido por 100, certo? Então, 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100. Aí, agora, eu tenho que simplificar a fração para encontrar a fração irredutível. Veja que 25 e 100 terminam em 5 e em 0. Nós sabemos que qualquer número que termina em 5 ou em 0 é divisível por 5. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 25 e dividi por 5, e peguei o 100 e também dividi por 5. Pessoal, lembre-se, tem que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Não pode ser números diferentes, tem que ser o mesmo número. 25 dividido por 5 vai dar 5. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, 25 sobre 100 é a mesma coisa, né? É uma fração equivalente a 5 sobre 20. Então, dividido por 5 também, observe que 5 e 20 também dá para dividir por 5. Então, vou dividir por 5 de novo. 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1. 20 dividido por 5 vai dar quanto? 4. Então, ficou o quê? 1 quarto. Professor, por que tu não dividiu logo tudo por 25, em vez de dividir duas vezes por 5? Eu poderia logo dividir por 25 em cima e por 25 embaixo, que o resultado chegaria a mesma coisa, só que demoraria menos processo, né? Aí isso não vai alterar, entendeu? Você tem que observar aqui qual é o número que divide os dois. Se você observar um número mais alto, melhor para você. Se você não conseguiu observar um número mais alto, pode fazer várias vezes que não tem problema não. Então, nós encontramos qual fração aqui? 1 quarto. Ou seja, 25 por 100 é o mesmo que 1 quarto, que é o mesmo que 0,25. Então, eu tenho um número aqui decimal, né? 0,25, e eu transformei este número em uma fração, 1 quarto. É a mesma quantia, pessoal, só que escrito de formas diferentes. 0,25 e 1 quarto. Fiz mais um exemplo. Agora com três casas decimais. 0,125. Vou transformar esse decimal em fração. Como é que faz? Pega o número, tira a vírgula, fica quem? 125. E agora, como tem três casas decimais, eu não vou dividir mais por 10 nem por 100, mas agora por 1000. Então vai ficar 125 dividido por 1000. Viu? Olha os três zeros aqui, ó, que representa cada casa decimal. Então, 125 por 1000. E aí eu vou simplificar essa fração. Vamos fazer várias vezes, que é mais fácil de assimilar. Como 125 termina em 5 e 1000 termina em 0, então eu posso dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar quanto? 25. 1000 dividido por 5, 200. Veja que também, tanto 25 como 200 são divisíveis por 5. 25 vai dar para dividir por 5, que vai dar 5. E 200 dividido por 5, que vai dar 40. Por 5 novamente. 5 dividido por 5 vai dar 1. 40 dividido por 5 vai dar 8. Ué, professor, então você só divide por 5? Não. Neste caso que a gente está fazendo, deu para dividir por 5. Lá de cima, veja que não deu por 5, vai dar por 2. Você tem que observar quais números que vai dar. Se vai dar por 2, se vai dar por 3, se vai dar por 5. Observe, tá ok?
Observe quais números. Eu só vou lembrar vocês quando é que dá para saber. Por exemplo, por 2. Você sabe que dá para dividir por 2 quando os dois são pares. Tá bem? Se os dois números são pares, então você sabe que dá para dividir por 2. Qualquer número par é divisível por 2. Professor, e por 3? Como é que eu sei? Por 3 é o seguinte, você soma os algarismos dos números. Se a soma dos algarismos dos números der por 3, o número todo vai dar por 3. Por 5, a gente falou aqui agora, né, quando termina em 5 ou em 0. Então, assim, sabendo desses três números, o restante fica mais fácil, tá bem? Agora vamos ver como transforma decimal para porcentagem. Vamos lá. Decimal para porcentagem. Então eu vou colocar aqui um exemplo de número decimal e vou transformar em porcentagem. É muito simples mesmo. Veja só, 0,3. Então o que a gente faz? Aqui é 3 décimos, né? Porcentagem é toda a fração em que o denominador é 100. Então, para que ser 100, para o denominador ser 100, o que eu pego? Eu pego a vírgula, corro duas casas, porque a cada casa é 10. Como é 100, duas casas. Pega a vírgula e desloca essa vírgula duas casas para a direita. Ó, uma, duas. Ah, professor, mas não tem nenhum número. Aí você acrescenta o zero. Então, uma, duas. Vai ficar quanto? 30. Então, vai ser o quê? 30%. 0,3 é igual a 30%. Simples, né? Pegue a vírgula e desloque a vírgula duas casas para a direita e acrescenta o símbolozinho de porcentagem. Ou seja, 0,3 é o mesmo que 30%. Continuando, tem mais um exemplo, 1,3. Então, como é que eu transformo essa fração aqui em um número percentual? Mesma coisa. Pega a vírgula e desloca-se duas casas para a direita. Ah, professor, mas aqui vai ficar maior que 100, vai ficar 130. 130%. E pode? Pode. É um percentual que representa uma quantia maior do que o todo. Ou seja, 30% a mais do que o todo. É 100 mais 30, 130%. Então, eu transformei aqui um número decimal em um número de porcentagem, um percentual. Mais um exemplo. Aqui eu já coloquei 3 casas decimal. E pode, professor? Pode. Olha aí, desloca-se duas casas para a direita. Olha só, a vírgula vai ficar entre o 4 e o 5. Então não vai ser 245, não. Vai ser 24,5%. Veja que aqui, ó, número decimal e a porcentagem. Normal, não tem problema nenhum, viu? 24,5%. Então é bem simples, né? Para transformar de decimal para porcentagem, simplesmente desloca-se a vírgula duas casas para a direita e coloca o símbolo de porcentagem. É isso. Decimal é tranquilo. Vamos ver agora de fração. Então a gente tem não um decimal, mas a gente tem uma fração e quer transformar em decimal. Como é que faz? Coloquei um exemplo aqui, ó, 2 quintos. Eu quero transformar 2 quintos em um número decimal. Bem, é simples. O que é 2 quintos? É 2, esse símbolo, gente, é de dividir. 2 dividido por 5. Então, nós temos que efetuar a divisão para transformar em decimal. Efetuar a divisão. Então, observe, olha, como é que efetua a divisão? 2 dividido por 5, não é? Veja que o 2 ele é menor que o 5. Então, o que a gente faz quando acontece isso? Coloca-se o zero do lado e o zero e uma vírgula aqui no quociente. Aí ficou 20 dividido por 5. Qual o número que multiplicado por 5 chega mais próximo de 20? Nesse caso vai dar exato, né? Que é o 4. 5 vezes 4, 20. Aí diminui. 20 menos 20, 0. Então, qual é o resultado que deu aqui? 0,4. Logo, 2 quintos representa 0,4. É o mesmo número, certo? Só que aqui está escrito em forma de fração e aqui está escrito em forma decimal. Não tem segredo, é só efetuar a divisão, tá bem? Efetua a divisão e aí você tem o resultado com uma forma decimal. Pode acontecer da divisão aqui der uma dízima, aquelas dízimas periódicas, né? 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, ou 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, ou 4, 2, 4, 2. Então, pode dar uma dízima periódica, não tem problema. Você só escreve a dízima aqui do ladinho, tá bem? Que é a forma decimal. E agora nós temos fração para porcentagem.
Pessoal, é mais fácil fazer o seguinte: se você tem a fração, você transforma essa fração primeiramente para decimal, efetuando a conta, né? Como a gente explicou aqui. E aí, do decimal, como nós vimos anteriormente, é só pegar a vírgula e rodar duas casas para a direita. Sempre faz assim, porque é mais fácil, tá certo? Então aqui 0,4 é só pegar a vírgula 1, 2, ou seja, 40%. Simples, né? Então, quando a gente tem a fração para a porcentagem, transforma ela logo em decimal, fazendo a divisão. Depois que transformou em decimal, duas casas para a direita, e aí você tem o número em forma de porcentagem. Pronto, pessoal, vamos ver agora como a gente vai transformar porcentagem em decimal, ok? É muito simples. Quando a gente transformou, quando a gente fez a transformação de decimal para porcentagem, nós não pegávamos a vírgula e deslocava-se duas casas para a direita, aqui a gente vai fazer o inverso, vai pegar a vírgula e duas casas para a esquerda. Então 12% vai ser 0,12, certo? Simples, né? A vírgula está aqui, ó. Ah, professor, não estou vendo nada. Quando o número não tem casas decimais, a gente omite de colocar vírgula. Mas ela tá aqui, ó. Aí pega a vírgula e desloca-se duas casas para a esquerda. Então, ó, uma, duas. Aí coloca o zero no finalzinho, fica 0,12. Simples. Então, 12% é 0,12. 25% é 0,25. Então é simples, pega a vírgula e duas casas para a esquerda, certo? E como é que faz para transformar porcentagem para fração? Veja, 15%. Toda porcentagem é uma fração em que o denominador é igual a 100. Então, quando eu falo 15%, é o mesmo que 15 sobre 100. E aí a gente só simplifica, divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. Por quê? Porque o 15 termina em 5 e o 100 termina em 0. Todo número que termina em 5 ou termina em 0, ele pode ser dividido por 5, certo? Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, 15 sobre 100 é o mesmo que 3 sobre 20, ok? E aí, mais um exemplo, 45%. 45 sobre 100. 45 sobre 100. Aí a mesma coisa, o 45 ele termina em 5 e o 100 termina em 0. Então eu vou dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. 45 dividido por 5 vai dar 9. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Então a fração que representa 45% é 9 sobre 20. Tá bem? Então a gente viu como transforma decimal para porcentagem e para fração, fração para decimal e porcentagem para decimal e fração, tá bem? Agora, as dízimas periódicas, eu observei um material no YouTube onde o professor faz essa explicação. Eu achei interessante que vocês vejam por esse material. Ele vai estar disponível na plataforma, tá bem? Vai ter dois videozinhos separados, um explicando das dízimas periódicas simples e o outro explicando as dízimas periódicas compostas. Dá uma olhadinha nesse material, é um videozinho bem curtinho, são dois videozinhos bem curtinhos. Vocês vejam e depois vocês façam a atividade que vai estar também na apostila, tá bem? Então por hoje é só. Bons estudos, boa sorte, fiquem com Deus e até mais.